Boa noite! Tudo bem com vocês? Como prometido, em pleno 23 de dezembro e pessoas incríveis querendo crescer, querendo se desenvolver, querendo aprender. Nós estamos na quinta temporada das lives do Intrépides e deixamos esse momento aqui bem especial para você, mulher, para vocês, mulheres, e também para vocês, homens. Porque quando falamos em oratória para as mulheres, nós também estamos falando em oratória para os homens. Porque as mulheres se comunicam com os homens, assim como os homens se comunicam com as mulheres. E nós temos muito interesse, nós mulheres, e eu tenho certeza que vocês, homens, nós temos muito interesse em melhorar, em aprimorar a nossa oratória e a nossa comunicação. E o Intrépides, interessado em contribuir para esse momento de formação, convidamos você, mulher, e você, homem, que tem uma mulher na sua vida, para fazer parte desse processo e desse webinar que preparamos com muito carinho, com muita responsabilidade, para ajudar vocês a tornarem a comunicação entre homens e mulheres eficaz, assertiva, e que a gente busque nessa capacitação, nessa qualificação da nossa comunicação e da nossa oratória, mecanismos e ferramentas para aprimorar a nossa comunicação como um todo. E nós vamos hoje conversar sobre esse importante tema para a vida das mulheres, também no sentido não só de melhorar as suas relações com todos, com homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, idosas. Nós estamos aqui para falar com as pessoas. A base de todo o processo de relações humanas passa pela nossa comunicação, pela nossa oratória. O nosso sucesso pessoal e profissional, pessoas que estão ligadas a instituições, à igreja, a atividades voluntárias, a vida pessoal, profissional, social. Quem não quer e quem não precisa analisar e treinar, principalmente compreender como que anda o nosso medo de falar em público? Por que tantos medos de falar em público? Por que tanta dificuldade para falar em público? Por que tanta dificuldade para defender nossas ideias? Por que nós temos tanta dificuldade para algumas áreas de nossas vidas, mas em outros processos encontramos tanta dificuldade? Então, sobre esses temas que iremos abordar. Também passaremos a compreender, e para compreender alguns problemas da oratória das mulheres, nós precisamos entrar na cultura, nessa cultura patriarcal, machista, preconceituosa que vivemos, onde as mulheres elas não são vistas como detentoras de poder, não há esse reconhecimento. Muito pelo contrário, mesmo havendo ocupado grandes cargos de poder, as mulheres ainda se sentem inseguras, se sentem radiografadas, analisadas, questionadas, julgadas. E nós precisamos falar sobre essa cultura para compreendermos como as pessoas se comportam diante desses fatores que são culturais, que são até de ordem de preconceito, de discriminação, fazendo com que as mulheres ocupem, mesmo ocupando cargos de liderança, ainda se sentem submissas, ainda se sentem escravas de um processo histórico e cultural, onde menospreza e desqualifica a sua comunicação, o seu poder comunicacional. E também vamos falar sobre recursos e técnicas que você pode aplicar e você pode buscar para desenvolver mais a sua oratória e principalmente recursos e técnicas para lidar com os bloqueios, com os prejuízos, os traumas que algumas experiências deixaram em vocês, em algumas de vocês, em algumas de nós. E que nós precisamos romper, entender e romper com esses traumas para poder termos uma vida mais comunicativa, mais livre. Eu sempre digo
aqui no Intrépides, eu sou a professora de oratória do Intrépides, o meu nome é Cirlei Machado Maciel. Fui reconhecida em 2018 como a maior autoridade em oratória do estado do Paraná pelo Prêmio Profissionais do Ano. Tenho muito orgulho disso, pelo fato do reconhecimento, de ter havido esse reconhecimento nos meus mais de 30 anos de trabalho com a oratória. E eu sempre digo que a oratória não é só falar bonito, porque falar bonito você aprende pegando qualquer livro e desenvolvendo as técnicas que estão ali. Falar bonito é reconhecer a sua capacidade, o seu poder comunicacional. E a partir do reconhecimento desse poder comunicacional, e reconhecer também as suas potencialidades, as suas facilidades. E reconhecendo essas facilidades e essas potencialidades, aprimorar, potencializar e trabalhar a partir daí com as dificuldades, com os treinamentos para melhorar e ser mais influente no momento em que você está expondo as suas ideias. E expor essas ideias e esses discursos que fazemos não é só na hora em que estamos diante de um público proferindo um discurso com o microfone. É todos os momentos em que você precisa utilizar a sua comunicação, a sua oratória, para ser vista, ser ouvida de forma qualificada, de forma eficiente. Por quê? Ainda quando falamos com as mulheres e pesquisamos a oratória das mulheres, nós observamos que as mulheres ainda vivem na invisibilidade. Existe uma invisibilidade que nós vamos abordar os motivos e os porquês com vocês aqui durante esse webinar. Mas para começar e dar continuidade, já entrarmos nos nossos conteúdos, é importante frisar que nós aqui do Intrépides temos uma pesquisa de mais de 25 anos só com mulheres. Fazemos um trabalho exclusivo, um curso, e a partir dessas pesquisas nasceu o curso Comunicação no Feminino, Oratória para as Mulheres. E nesse treinamento e nessa pesquisa, nós fizemos muitos workshops, questionários, entrevistas, e no próprio treinamento com as mulheres é que foi nascendo a metodologia que nós desenvolvemos aqui. O primeiro estudo que eu realizei na oratória foi com um projeto coordenado pela Gladys Gazen. Gosto muito de dizer esse nome, porque é a minha grande inspiração. Hoje ela não se encontra aqui nessa dimensão, mas eu tenho certeza que toda vez que eu falo de comunicação no feminino e oratória para as mulheres, a Glasen aplaude lá em cima onde ela está, porque é um projeto que começou com ela e que eu tive a oportunidade logo em seguida de fazer parte e não parei nunca mais de pesquisar sobre a diferença que existe entre a fala das mulheres e a fala masculina. E a partir dessa pesquisa que correu Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fizemos grandes projetos, desenvolvemos grandes projetos com várias mulheres do Brasil inteiro. E tenho muito orgulho desse projeto, porque aí, com essas mulheres que enfrentaram os seus medos e as suas dificuldades, e hoje nós podemos, a partir dessas experiências delas, estar aqui hoje conversando e reafirmando a importância de um trabalho exclusivo para as mulheres no campo da oratória. E por que eu me sinto tão orgulhosa dessa premiação? Porque eu sou mulher. Historicamente, as mulheres não foram reconhecidas na arte de falar em público. A oratória não delegou, não reconheceu essas grandes mulheres, essas grandes heroínas da nossa história como oradoras. E esse é um déficit, é uma carência que nós temos na história e que reforça a invisibilidade feminina.
Nós precisamos reconhecer mais essas importantes mulheres no campo da ciência, no campo da oratória, no campo da política, para que essas mulheres sintam-se contempladas ali. Nós fazemos parte dessa ciência, dessa disciplina chamada oratória. E é por aqui que eu quero começar a conversar com vocês. Oratória é coisa de mulher? Sim ou não? Responda lá no chat para nós. Você acha, você sente que a oratória, você como mulher, e até você que está aí, que é homem, você percebe que a oratória é uma atividade de mulher, é coisa de mulher? Conta para nós ali no chat. Tem uma pessoa aqui, o Rui, o coordenador dos cursos do Intrépides, o vice-presidente do Intrépides, junto comigo, desenvolvendo aqui um trabalho de acompanhamento do chat, e ele vai me passando as informações de vocês através do acompanhamento que ele está fazendo ali para nós. Conta para nós, oratória é coisa de mulher? Sim ou não? Enquanto vocês vão contribuindo com a participação de vocês ali no chat, que já já eu retorno para a gente poder ver o que vocês estão pensando sobre essa questão, né, se oratória é ou não coisa de mulher, nós vamos iniciar falando sobre a fala do silêncio. Essa fala do silêncio, que é muito própria das mulheres, que as mulheres não falam o que elas pensam, ou que as mulheres falam demais. Vocês já ouviram essa história? Ai, mulher é muito faladeira. Mulher fala pelos cotovelos. Mulher só fala abobrinha. Mulher, nossa, mais vale tem uns termos assim usados na questão da fala da mulher. A mulher tem uma voz muito irritante. As mulheres, quando falam, elas não chegam onde precisa chegar. Elas floreiam demais, elas utilizam palavras demais. E já associaram essa fala mais das mulheres até pelo número de neurônios que as mulheres teriam em detrimento dos neurônios masculinos. Então, tem umas explicações da área biológica para tentar explicar todas essas invisibilidade, nessa invisibilidade da fala masculina. Porque quando eu digo que uma mulher é fofoqueira, que ela fala demais, eu estou atribuindo um juízo de valor à fala das mulheres. Quando a gente escuta que a mulher fala muito fininho, a mulher fala irritante, nós estamos atribuindo um julgamento à comunicação dessas mulheres. Então, é importante que a gente comece a falar por aqui do que significa essa oratória para as mulheres e essa invisibilidade, esse problema das mulheres fugirem tanto do ato de falar em público. E esse é o primeiro passo que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque existe uma fala do silêncio. Existem coisas que nós não podemos fazer e nem podemos falar. Aí nós entramos nessa fala do silêncio, nessa recolhida que as mulheres dão, no jeito que elas precisam pensar para falar. Aliás, não é só no jeito de que elas precisam pensar para falar. Se você, mulher, está aí, você pode constatar que às vezes até a nossa roupa, a nossa forma de expressar é questionada. O nosso corpo é questionado. Nas pesquisas que eu fiz com as mulheres reclamam muito que quando elas estão diante de um público, elas não sentem que estão sendo valorizadas pelo que elas estão falando. Elas se sentem radiografadas, analisadas no corpo, despida lá na frente do público. E essa sensação desse julgamento, dessa crítica tão severa sobre as mulheres, é algo que vem, inclusive, das próprias mulheres. Então, esse olhar, essa falta de sororidade, de saber que uma mulher que está ali na frente, ela está ocupando um espaço que é meu também. Eu também estou ali com ela. Eu também posso fazer a diferença ali com ela. E de apoiar e reforçar. Sabe por que eu estou falando isso para nós, mulheres?
Porque quando nós observamos um homem falando bobagem, nós continuamos apoiando. Mesmo que esteja falando aquela bobagem, sem conhecimento, sem lógica nenhuma, você está vendo que é um embromation, um enrolation, e nós estamos lá aplaudindo ele. Por que nós temos essa análise diferenciada para a fala masculina e para a fala feminina? No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa com mulheres sobre distúrbios de voz relacionados ao trabalho. Foi com professoras do ensino fundamental, que é onde está a maioria, na sua grande essência, profissionais mulheres. E a escolha foi bem pensada nesses sujeitos para pesquisar. E essas próprias mulheres diziam que a questão da dificuldade de controlar uma turma era algo que elas percebiam que os homens tinham mais poder sobre a turma. Algumas falas eram assim: quando o professor chega, o homem chega para dar aula, é uma paz, é um silêncio, porque ele chega com aquela voz, aquele vozeirão, só a própria voz já é uma voz de poder, uma voz de autoridade. Será que nós estamos já compreendendo que nós mulheres reconhecemos a fala masculina como a fala de poder? Será que nós estamos reconhecendo também que o fato desse homem ter uma voz mais forte, mais diretiva e impositiva, levam as pessoas a reconhecer a sua autoridade e a sua credibilidade? E aí, a primeira pergunta que eu fiz para vocês: será que oratória é coisa de mulher? Como que estão as nossas respostas aí, professor Rui? Ainda não responderam nada, estão muito caladinhas. Estão muito caladinhas, respondam lá para nós. Oratória é ou não é coisa de mulher? Eu vou explicar para vocês o que são coisas de mulher dentro do estereótipo de gênero e dentro de uma cultura patriarcal como a nossa, aonde os papéis são diferenciados de acordo com o sexo, o gênero das pessoas, ok? Vamos lá então, porque o sexo não deve definir nada, mas o gênero define muito. Nós nascemos homens ou mulheres, tem algumas teorias que inclusive estão até já questionando se essa determinação biológica ela é fruto desse estereótipo de gênero. E nós precisamos pensar nesses estereótipos. Vamos analisar, eu gosto muito da narrativa do kit da mulher e do kit do homem. Tudo bem? Vocês acompanham comigo? O que está no kit das mulheres? Ser mãe, esposa, sensível, delicada, meiga. Eu chamo os estereótipos de gênero de ciladas do raciocínio feminino. Então, o que acontece quando nós nascemos e recebemos a cor de rosa, a cor rosa, a bonequinha, a panelinha, o fogãozinho? Nós estamos sendo orientadas para ir compreendendo o que é o kit das mulheres. Em detrimento do homem, que a cor é azul, que ele vai receber um avião, que ele vai receber um carrinho, uma bola para brincar com outras crianças, para fazer jogos de disputa, para poder estar brigando pelas suas, aprendendo a negociar as suas coisas, o seu poder. Então vejam, quando nós analisamos os dois kits dos meninos e das meninas, nós já podemos constatar uma diferença gritante das oportunidades que homens e mulheres estão tendo para fazer valer a sua fala. Uma brincadeira de boneca e de casinha não exige relacionamento interpessoal. A menina brinca sozinha. Ela fala com as bonecas, que não reage, que não interage com ela. Então ela tem um argumento, mas ela não tem o contra-argumento. E muito menos a réplica e a tréplica para poder estabelecer um diálogo. Outra coisa importante, as brincadeiras são mais contidas para as mulheres. Não exige tantos desafios, tanta
criatividade. Afinal de contas, que regras que tem para brincar com uma boneca? Ou administrar ali uma casinha, um fogãozinho com panelinhas. Qual é o desafio que tem nisso? Qual é a disputa que eu tenho que exercer ali para poder estabelecer essa questão do poder? Nenhuma. O que acontece? Quando nós estimulamos as mulheres a continuar nesse kit das mulheres, nós vamos observar o quê? Que essa infância, ela é permeada dessa invisibilidade, desse treinamento das mulheres. E, por outro lado, nós observamos também uma forma diferenciada do treinamento dos homens para esse ato do argumento, do contra-argumento, do lidar com o conflito, de saber se posicionar, de saber disputar de forma assertiva com os seus concorrentes em um jogo. Então, aí começa a história do que é ser mulher, do que é ser homem, do como se porta uma mulher, do como se porta um homem, e de como as comunicações se estabelecem entre esses dois sujeitos. Eu chamo de ciladas do raciocínio, por quê? Porque nós estamos sempre ligadas a desejos e necessidades, como não sabemos negociar, arrumar desculpas esfarrapadas do porquê não queremos mais, do porquê que abrimos mão. Por que nós somos taxadas em alguns momentos da vida de não saber o que queremos? Por que nós somos obrigadas a ser suaves, delicadas, meigas, sensíveis, inclusive na hora da fala? E se eu preciso ser mais diretiva? E se eu preciso estabelecer um poder? E se eu estou sob o mando de uma hierarquia, de uma responsabilidade na qual eu preciso saber me colocar? E será que as estratégias masculinas de poder são as únicas referências que nós temos para seguir? Será que nós temos essa fala dos homens como uma fala normativa? Como uma fala correta? Como uma fala... E uma fala que nós acabamos incorporando, às vezes até sem perceber, até inconscientemente? Quantas vezes você viu uma mulher que, para ser respeitada, precisa se portar como um homem? Quantas vezes você viu mulheres no cargo de chefia tendo que adotar posturas masculinizadas em função de um contexto social de exigência? Ou ela se porta desse jeito, ou ela não é ouvida? Então quer dizer que o nosso poder passa pelo nosso gênero? Ou será que é o contrário? Nós temos, no aspecto da fala masculina e feminina, uma questão de um mito da fala correta e da fala normativa. Esse é o primeiro problema que nós precisamos vencer com as mulheres. E essa fala normativa não é feminina, ela é masculina. Olha só, e a própria oratória, a própria teoria da oratória reforçou esse mito. Qualquer manual de oratória que você pegue, qualquer regra de técnicas de oratória que você pega, da oratória clássica, da oratória antiga, você vai ver o quê? Falar bonito é falar forte, uma fala que caracteriza poder, lógica, clara, concisa, agressiva e sempre certo, mesmo quando está errado. Existem até técnicas de manuais de oratória que ensinam como você, mesmo não tendo tanta certeza do que está falando, você aplicar embromation e enrolation e convencer as pessoas sobre o que você está falando. Francamente, essa não é a melhor forma de ensinar as pessoas a falar em público. E muito menos é a forma correta de se portar diante do seu público. E a própria mulher, ela é mais sincera. E aqui cabe um cuidado. Os homens, jamais você vai ver um homem chegando lá na frente e dizendo assim:
vocês me desculpam por estar aqui hoje, eu estou despreparado, olha como estou tremendo, estou com muita dificuldade de enfrentar esse público hoje. Você não vai ver isso acontecer. Agora, mesmo que a mulher esteja preparada, qualificada, ela sabe o que ela precisa fazer, ela vai chegar, é muito comum ela chegar diante do público e dizer, gente, vocês me desculpam, mas eu estou tremendo. Quase que numa tentativa de pedir desculpa por estar ali. Quase numa tentativa de dizer, esse não é o meu lugar, esse não é o mecanismo que eu quero para me fazer ouvir. Eu estou sofrendo por estar aqui. Outro mecanismo que a gente observa muito, que é prática, que a gente vê muito acontecendo com as mulheres, é que se tem um tablado, um palco, as mulheres preferem estar o quê? No lado de baixo do palco. É muito comum essa realidade. E elas chegam a dizer o seguinte, eu vou ficar aqui embaixo mesmo. Sabe? Gente, nós temos que ocupar o palco da nossa vida. Nós temos que ocupar o pódio dessa vida. E nós estamos batalhando muito, lutando muito para estar lá naquele pódio, naquele palco. Nós temos que brigar pelo microfone. Historicamente, as mulheres estão sendo relegadas a segundo plano nessa ordem de fala. E nós não estamos brigando por um espaço de palco. Nós não estamos brigando por o uso de um instrumento de amplificação vocal. Nós estamos brigando por um espaço social. Porque o palco é um espaço de poder. A tribuna é um espaço de poder. E o microfone é um espaço de poder, mas masculino. Se nós não aceitar o desafio de ter que enfrentar esses momentos, de fazer valer nossa presença, nossa fala, nós vamos estar sempre ocupando lugares, cargos, falas, posições de segunda categoria, mesmo estando em altos escalões de hierarquia. Então é muito importante que a gente faça essa avaliação. E a regra que eu digo para vocês agora é a seguinte: você está com medo? Vai com medo mesmo. Você precisa enfrentar esse medo. Toda a nossa experiência no campo da oratória parte da experiência e da prática que nós executamos. Então, se você rejeitar os convites que estão vindo, se você não aceitar, se você ficar insegura, com medo de enfrentar esse desafio, você nunca vai estar onde você quer estar, que eu sei que você quer estar. No pódio da sua vida, no palco da sua existência, ocupando um papel de protagonista dessa existência. Então, precisamos, sim, entender que oratória não foi concebida como uma coisa feminina, não foi um espaço de mulher. Gente, até poucos anos atrás aí, era comum a mulher que ocupava uma tribuna ser taxada socialmente de mulher de inapropriado. Aquele espaço era considerado um espaço inapropriado para uma mulher decente, para uma mulher séria. Ali não era lugar de mulher. E as mulheres que enfrentaram o desafio, as primeiras que abriram os espaços e os palcos para nós, sofreram muito. E não é só no departamento da oratória, até para usar uma calça a mulher sofreu. Então já houve lutas e já houve conquistas para que a gente pudesse fazer coisas que historicamente eram consideradas coisas de homem. Por que não romper também essa classificação de que a oratória não é o nosso espaço, não é a nossa, não está no nosso kit do ser mulher? Está sim. O poder comunicacional é de todos nós. Aí eu quero entrar num outro departamento. Teu medo é muito grande? Tua ansiedade é muito grande? A sua insegurança é um bloqueio que você já mapeou como sendo alguma coisa que não vai ser possível romper sozinha? Que vai precisar de ajuda? Aí nós precisamos entrar com uma outra condição. Então existem bloqueios e existem traumas
que abalam os fatores emocionais e psicológicos. E nós precisamos enfrentar esses bloqueios e esses traumas de forma assertiva e adequada. Muitas mulheres que procuram o meu curso e até os meus treinamentos como coach de oratória para as mulheres, vêm com uma carga de pressão, de traumas e bloqueios que precisam ser ressignificados. E foi por isso que nós aqui do Intrépides fomos buscar alternativas terapêuticas, de formação terapêutica, de pós-graduação na área das terapias, para que a gente pudesse contribuir e ajudar nesse processo de bloqueios e traumas que você com certeza enfrentou, porque eu também enfrentei. E nós precisamos analisar com muito cuidado e carinho esses departamentos traumáticos de forma terapêutica para possibilitar que você rompa definitivamente com essa cadeia de gatilhos mentais que levam você a não conseguir lidar com as situações no seu dia a dia. Então é importante essa reflexão para que a gente compreenda que existem determinados fatores que mesmo que você faça um curso de oratória, que eu tenho experiências com relação a isso, eu tenho situações de pessoas que já disseram, eu já fiz 3, 4 cursos de oratória e não resolveu nada. E eu não sei mais o que fazer. Vem aqui para nós. Vem aqui com a gente. Porque aqui nós estamos preparados, organizados, não para oferecer um curso para você. Nós estamos preparados e organizados para oferecer um programa específico para o seu caso. Tanto que nós vamos fazer uma entrevista com você, uma sessão, onde nós vamos compreender o seu problema e nós vamos juntas observar se o seu problema é melhor um atendimento individualizado, personalizado num primeiro momento. Nós vamos perceber se você pode estar apta e tem condições de enfrentar um curso. Porque todas vão passar por um curso. Porque o curso é importante. Mas talvez não é o momento, não é o teu momento de ir para um curso. Você precisa de um acompanhamento personalizado, individualizado, para que possamos trabalhar esses bloqueios e essas situações para que você consiga, depois sim, fazer cursos, participar de novos treinamentos que envolvam mais pessoas, que envolvam mais interação social. Hoje aqui, uma pausazinha aqui para a gente conversar sobre uma promoção que o Intrépides está fazendo, é promoção de Natal. Papai Noel mandou a gente oferecer esse presente para vocês. Só que Papai Noel também faz algumas exigências, não faz? Todo mundo sabe que Papai Noel quer saber como que você passou o ano. Se você foi um bom menino, uma boa menina, se você se comportou, se você passou de ano, não tem essa... Na narrativa do Papai Noel não tem todos esses critérios? Nós também temos um critério. Durante esse webinar, nós vamos dar uma senha para você. Tá? Essa senha está dividida em 3 momentos. Anota aí, porque eu vou entregar a primeira parte da senha. Ok? A primeira parte da senha, que vai compor uma frase até o final do webinar, fica aí. Porque se você sair, você vai perder a sequência da senha e aí não vai poder usufruir do seu presente. O que é o teu presente? Nós temos 2 cursos acontecendo no mês de janeiro. O primeiro curso é de 11 a 15 de janeiro. O nome do curso é Ferramentas do Coach para alcançar suas metas. Fantástico. Começo de ano acontecendo, você está doido para fazer alguns projetos, mudanças na vida, esse é o momento para você trabalhar esses projetos de vida, pessoal e profissional. E depois, no dia 18 a 29 de janeiro, nós estamos com uma turma aberta do curso de oratória. Esse curso de oratória não é exclusivo para as mulheres. Pode ter mulheres e pode se inscrever homens. Fiquem à vontade. E sejam bem-vindos, homens, porque o critério nesse curso é que a gente possa trabalhar o oratória assertiva,
para homens e para as mulheres. Então, anota aí, vocês vão ter na matrícula até amanhã à noite. Olha só que show de bola, como é um presente. O curso já está com 50% de desconto, devido a esse momento especial que estamos vivendo, muitas pessoas precisando se qualificar, se preparar. Nós temos muitas pessoas que já estão se preparando para o TCC, para apresentações de mestrado e doutorado, e precisa muito se qualificar e melhorar a sua oratória. Por isso que nós chamamos esse curso de férias, mas é férias para aquelas pessoas que querem já começar o ano com uma demanda nova, uma promoção, novo cargo, emprego, entrevista de emprego, e precisa se qualificar nessa área. Então, você, além dos 50% que o curso já está, ele está R$ 499, você vai receber, se você tiver em posse dessa senha, mais 30% de desconto. É ou não é um excelente presente para o dia de Natal? Então, lá vai a primeira parte da senha. Anota aí. Antes de ser incrível, antes de ser incrível. Primeira parte da senha. É uma frase. Até o final do webinar, você terá a frase toda. É só ligar aqui pro Intrépides e falar a senha e você já pode realizar a sua matrícula com 30% de desconto em cima de 50% que já está o curso. Ok? Continuando. Então, se você tem esse bloqueio e essa dificuldade, nós vamos acompanhar você para que você consiga entender os medos, ressignificar os medos. Para esse trabalho, nós utilizamos muitas técnicas do psicodrama, da terapia transgenerativa, que é hipnose, regressão e PNL. Além dos recursos da comunicação, da teoria da comunicação e da comunicação não violenta. Nós estamos incorporando essas disciplinas e essas teorias porque sabemos o quanto é importante que você tenha recursos, os mais variados possíveis, para trabalhar os seus medos, dificuldades, bloqueios e traumas. E também contamos, em alguns casos que é necessário, a análise comportamental pessoal e profissional. Em muitas situações, aqui no Intrépides, a análise comportamental pessoal e profissional está sendo a porta de entrada para você compreender o seu eu, o seu perfil e como esses perfis, né, como essa realidade comportamental sua se estrutura com a sua comunicação. Então, nós desenvolvemos nesses 30 anos de experiência um método muito criativo, dinâmico e eficiente para você definitivamente terminar com essa história de medo e dificuldade de falar em público. E o outro aspecto que nós queremos abordar com você é a característica, o mito da fala das mulheres. Olha que contrassenso. Enquanto a fala do homem é de poder, poderosa, lógica, objetiva, clara, concisa, agressiva, e ele está sempre certo, mesmo quando está errado, a das mulheres, em contrapartida, é uma fala errada, baixa, incompreensível, fofoqueira, fala demais, ou sensível demais, chorona demais, deformada e sem poder. Brigar com isso é fogo, né, gente? Então é assim, no imaginário feminino, se tem um homem falando, poder, autoridade, credibilidade. Tem uma mulher falando, fala errado, deformado, incompreensiva, sensível, chorona, sem poder. Isso é muito triste. E nós precisamos mudar essa realidade. Por que nós precisamos? Porque são mitos, não são verdades. São situações em que criam na mulher essa necessidade de não expor seus pontos de vista, sua fala, suas ideias. Contra-argumentar, então, é muito complexo diante dessa realidade.
Então, nós precisamos compreender o local de fala de uma mulher. De que local de fala essa mulher está falando. Mesmo que ela esteja num palco, com um microfone, com um cargo de chefia e liderança, ela assim mesmo estará sendo julgada por uma incapacidade dela. E aqui, gente, a incapacidade pode ser, inclusive, subjetiva. Sabe? É uma avaliação doentia, que desqualifica, que causa um preconceito, uma discriminação à fala das mulheres. Então, o que acontece? Olha como a gente vê acontecendo essa discriminação e essa desqualificação das mulheres, que torna o que eu chamo de invisibilidade feminina ou da fala do silêncio. Então, o que acontece? A primeira coisa, 96%, isso é pesquisa, gente, 96% dos homens interrompem as mulheres enquanto elas estão falando. Dessas 96% que foram interrompidas, apenas 10% delas lutam para resgatar a fala. Aí entra a primeira característica do grito do silêncio, né? Da fala do silêncio que eu chamo. As mulheres, para não responder, o que elas fazem? Tá, não vou nem responder. Elas desistem de se expor. Elas se fecham. Em contrapartida, apenas 10, ó. Em contrapartida, 43% dos homens reagem de forma agressiva quando são interrompidos. E alguns até de forma violenta. Exemplo, um homem foi interrompido, ele fala o quê? Posso continuar falando? Ele tem uma estratégia que está associada à estratégia de poder, que é, literalmente, cala a boca que eu quero continuar falando. Então, precisa agir dessa maneira? Claro que não. Se você puder me ajudar, se for bom para você, eu gostaria de continuar o meu raciocínio. E tá tudo bem. Você também, mulher, quando é interrompida. Ok, mas eu posso continuar meu raciocínio porque você vai entender toda a minha fala no momento em que eu terminar, que eu fechar esse raciocínio. Ah, mas as mulheres são muito... falam demais. Ninguém fala demais. Nós temos uma forma diferente de chegar ao mesmo lugar que os homens vão chegar. Os homens saem do ponto A, chegam no ponto B. E esse comportamento muitas vezes é visto pelas próprias mulheres e pelos próprios homens como agressivo também. Nossa, ele foi muito direto. Então, ser direto também não é necessariamente uma postura adequada de comportamento comunicacional. Por quê? Porque muitas vezes é teu perfil ser tão diretivo. É o teu jeito de funcionar. Para outras pessoas, dessa forma, que para você, eu sou direto. Uma coisa que a gente ouve muito nos treinamentos e no nosso dia a dia. Eu falo mesmo o que eu penso. Eu jogo tudo mesmo. Gente, não é assim. Oratória não é isso. Oratória nem é só falar bonito. Oratória é falar de forma assertiva. Por isso que o nosso curso chama Oratória Assertiva. E só não tiramos a oratória porque as pessoas já conhecem, já sabem o que quer dizer quando a gente fala curso de oratória. Se a gente chama de curso de comunicação assertiva, já remete a outro campo de disciplina da própria teoria da comunicação, que as pessoas não compreendem, que elas vão trabalhar a sua oratória. Que comunicação assertiva é falar em público de forma assertiva. E que nem para a oratória moderna, falar bem implique necessariamente falar só em público. Para a oratória moderna, os princípios da oratória moderna, falar bem é falar com qualquer pessoa, em qualquer contexto e em qualquer situação. Portanto, eu tenho que estar preparada para falar com 1.000, 5.000 pessoas da mesma maneira que eu tenho e preciso estar preparada
para falar com 5, 10, uma pessoa. E aí vocês podem imaginar, pensar, mas é mais fácil falar para uma, 2 pessoas do que para 1.000, 5.000 pessoas. Gente, é um mito. O mesmo jeito que você tem que estar preparado para falar com 1.000, 5.000, é a mesma regra e exigência que você tem para falar com uma ou 5, 10 pessoas. Aliás, deixa eu contar um segredo para vocês, meninada. A exigência para falar com uma, 5, 10 pessoas, um pequeno grupo, é muito maior do que as exigências para falar com um grupo de 1.000, 5.000 pessoas. Jura? Juro. Quando você vai falar para uma, 5, 10 pessoas, o nível de interação é muito maior. O tempo de intervenções são muito maiores do que quando você vai para uma palestra para falar com um grande público. Aquele momento do grande público, você vai chegar lá, você vai falar e muitas vezes até nem tem interação, porque como é que você vai abrir para pergunta para 1.000, 10.000, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas? Você não tem essa facilidade de interação que você tem com uma, 5, 10 pessoas, 20 pessoas. Então, a exigência é maior para falar com públicos menores. A interação é maior, as exigências do conteúdo é maior, as pessoas vão ter mais oportunidade de interagir com você e até de questionar você, contra-argumentar com você e fazer esse processo interacional que ocorre. Então, veja, o nome dessa forma de tratar a fala feminina é uma omissão. Eu me nego a enfrentar aquele problema. Eu me nego a disputar o poder da fala naquele contexto. E eu acabo o quê? Cedendo. Só que para a visão do outro, isso não foi uma estratégia inteligente. E nem uma estratégia comunicacional. Essa foi uma forma de mostrar para você o quê? Que você estava despreparada. E o comentário na sequência vai ser um julgamento negativo. Sabe qual é? Eu destruí ela. Eu calei ela. Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo? Então, para nós, é uma disputa. Eu me fechei, me dei o direito de não responder. Mas para o outro, a leitura, a interpretação é diferente. Né? Então, a gente precisa reagir. A gente precisa reagir assertivamente. Mas para reagir assertivamente, nós precisamos nos livrar das ciladas dos raciocínios femininos. Outra cilada: mulheres fortes, mulheres determinadas, mulheres poderosas são mulheres que ficam sozinhas. Gente, que absurdo. Então quer dizer que mulher só vai ficar com alguém se ela for o quê? Sensível, meiga, frágil, delicada e aceitar tudo que vem? Ela não se posiciona? É um erro, é uma cilada. E quantas mulheres acabam evitando esses momentos de vida pública, de interação, de contra-argumentação, de dizer o que pensa de forma assertiva, pelo medo de ficar sozinha? E as que estão sozinhas? Como que se sentem? Nossa, será que é pelo meu jeito de comunicar? Será que é porque eu sou forte demais? Determinada demais? Gente, isso é um absurdo. Então, trabalhe dentro de você essas crenças limitantes, essa autossabotagem que nasceu dessas ciladas do raciocínio feminino, que vem lá do nosso kit feminino, do kit de ser mulher. Outra questão: o poder é masculino. Onde está escrito isso? Claro que a gente vê mais homens na política, nós assistimos ainda um número maior de homens nos cargos de chefias, de lideranças. Mas nós já temos muitas mulheres para nos espelhar, para a gente se espelhar e ver que mulher também está ocupando todos os lugares que elas desejam estar.
Não tem mais essa divisão do espaço público e do espaço privado. Aliás, tem sim. Tem o caminho que a mulher fez para o mundo público, que hoje elas estão em todos os espaços públicos, mas que não houve a mesma disponibilidade dos homens de ocupar o espaço privado. E isso está ocasionando nas mulheres uma sobrecarga, porque elas estão levando sozinhas o espaço público e o espaço privado. O fato de você ser uma liderança, o fato de você estar num cargo de chefia, o fato de você ser uma política, o fato de você ser uma mulher pública, não interrompe o seu trabalho doméstico. Quantas de nós poderosas, diga-se de passagem, estamos na vida pública, temos um alto cargo, uma alta influência na vida pública e continuamos muito solitárias na divisão dos espaços privados. E para que nós possamos e ter tempo mais apropriado para lidar com a nossa formação, para estudar, para a gente se preparar, para a gente poder enfrentar os desafios da vida pública e comunicacional, nós precisamos de tempo. Qual é o tempo que está sendo dando, a mulher está se dando para esses momentos de se preparar? Quantos cursos você está fazendo? Quantos livros você está lendo sobre os temas que você precisa discorrer? Qual é o tempo produtivo para esse momento de produção intelectual? Porque ninguém fala bem sobre aquilo que não conhece. Eu preciso me preparar, eu preciso ler. E eu não posso ler apenas um conteúdo sobre o que eu vou falar. Eu preciso estar preparada também que a sociedade está dizendo, as pesquisas que estão saindo e os comentários, as interferências de autoridade sobre o tema. Eu tenho que estar linkada a isso. E para eu estar acompanhando esse universo, esse cabedal de informações que nós vivemos numa sociedade, numa era de informações, as informações estão muito dispostas aí, estão disponíveis para todos. Porém, nós precisamos de tempo qualificado, não é o tempo que eu estou me deslocando para o trabalho dentro de um ônibus que eu vou estar lendo para poder proferir uma apresentação e montar uma palestra. Ou fazer uma intervenção. Não é esse tempo, não é tempo qualificado. Você pode ler, aproveitar seus momentos em que você está ali desenvolvendo, fazendo alguma coisa, você pode estar ouvindo um e-book, você pode estar assistindo uma palestra, mas você, para a hora de uma organização, de uma estrutura de discurso, você tem que ter tempo qualificado, tempo de parar, tempo de se focar, de concentrar naquilo que você precisa para poder desenvolver um bom planejamento e uma boa estrutura. Então, lá vai, mais uma dica para vocês. Todo o discurso tem que ter 2 momentos que antecedem a apresentação. O momento de planejar, que tem toda uma regra para esse planejamento, é o que você vai falar, por que você vai falar, quanto tempo você vai falar, para quem você vai falar, quais os tópicos você terá que abordar, quantos de recursos será disponível você vai precisar para poder ajudar a transmitir as suas ideias. Então, aqui é o planejamento. Depois do planejamento, você tem que ter uma estrutura do discurso. É aqui que está a lógica do discurso. Todo discurso tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se preparar para esses... E o momento, obviamente, da realização. E, pasme, no momento da realização, você pode executar 3 discursos ao mesmo tempo. Aquele que você preparou, planejou, organizou. Aquele que você estruturou. E aquele que você realizou realmente. Quantas vezes você fez um discurso e você chegou à conclusão, mas eu não falei tudo o que eu queria? Ou muitas vezes você pode até dizer, nossa, eu não falei nada do que eu planejei. Aqui tem um problema, você não seguiu o roteiro. Você falou de improviso. Olha o perigo. Mas quando você diz, eu não falei tudo o que eu precisava falar,
tem que analisar o seguinte: tudo que você precisava falar, faltou informações, e essas informações eram relevantes para a compreensão, aí você precisa acrescentar, talvez nas perguntas, no debate com o público, se houver essa interação, você pode fazer os seus complementos. Mas não é o fim do mundo. E é totalmente normal você passar por esses 3 momentos e na hora da sua apresentação você ter que fazer ajustes e claro que todos os planejamentos devem ser flexíveis, porque no momento esse ajuste poderá acontecer sim, e tá tudo bem. Mais uma pausinha. Tem alguma pergunta, algum comentário aí, por favor, manda para cá. Se tiver, me dá, só me dá um toque que nós paramos para responder as perguntas. E já que eu interrompi o conteúdo, eu vou passar a segunda parte da frase, que é a nossa chave, a nossa senha, e para receber o seu presente de 30% de desconto no curso de oratória ou no curso de coach que acontecerá no mês de janeiro. Então, a segunda parte da nossa senha é: para o mundo. Eu não vou falar primeiro. Quem está aí até o começo já está com a primeira parte na mão. Agora você recebeu a segunda, só tem mais uma parte. Quem está aí e não recebeu, e não sabe a primeira parte da senha, e nem sabia de senha, faz o seguinte: amanhã, até às 20 horas, nós estaremos recebendo as matrículas com esse presente que vocês vão ganhar aqui. Então, você terá até amanhã para ver a aula de hoje, o webinar, assiste, nós vamos deixar disponível no nosso canal do YouTube, e aí você assiste amanhã com calma e tranquilidade e pega a sua senha. Por que é importante essa senha aí? Para que você realmente fique aqui com a gente, ouça tudo que a gente tem para dizer, e a gente quer retribuir essa tua participação, essa tua gentileza de estar aqui com a gente nesse momento que a gente prepara com muito carinho e muita dedicação para você. Muito bem. Outro problema na fala feminina que no curso nós trabalhamos e ensinamos como mudar. A ênfase escassa. Na ênfase escassa, as colocações das mulheres giram muito em torno de argumentações inexpressivas. Ou não fala tudo o que precisa falar. E aí a cilada do raciocínio está: poxa vida, mas precisa dizer tudo? Será que a pessoa não é capaz de entender? Não, gente. As pessoas não são capazes de entender nas entrelinhas que você acredita que elas poderiam entender. As declarações das mulheres não soam como uma afirmação, soa mais como perguntas. Vocês já notaram quantas perguntas nós fazemos? Vocês já notaram que você quer argumentar, você quer confirmar e mesmo assim ainda você pergunta? Então nós precisamos entender o que é uma pergunta. Eu só faço uma pergunta quando eu não sei a resposta. A não ser que nós estamos, na hora da fala, aplicando uma técnica conhecida como pergunta-resposta. Eu vou fazer aqui um exemplo para você ver como é diferente. Todas vocês sabem falar em público? As mulheres encontram muitas dificuldades de falar em público. Eu fiz a pergunta, mas eu não fiz a pergunta para vocês responderem. Eu fiz a pergunta retórica, para eu já dar a resposta para vocês. Entenderam o que é uma pergunta? A técnica de pergunta e resposta? Então, eu não faço a pergunta querendo a resposta. Eu faço a pergunta para estimular, para manter o foco do interlocutor naquilo que eu estou falando. Então, isso é uma técnica. Agora, quando você está conversando, mas você acha? Você acha que eu sou capaz de fazer isso? Nossa, mas será? Você sabe alguma coisa sobre isso? Olha só, eu estou alimentando o outro a ficar
respondendo as minhas perguntas. É importante, e no curso você vai conhecer, que nós agimos dentro de 3 egos. O Bergen fala muito sobre essa questão dos estados do ego. E nós estamos trabalhando dentro desse arcabouço teórico do estados do ego, mais o inconsciente coletivo, que é muito forte para as mulheres, mais os perfis pessoais e profissionais, que é da análise comportamental, mais a comunicação não violenta. E, dentro do psicodrama, a questão das representações. Como nós representamos esse momento em que estamos com alguém? Como que eu tenho que me avaliar? Por que eu estou fazendo tanta pergunta para ele? Ou para ela? Por que eu estou tão... Por que eu estou insegura? Faz essa conversa com você. E, geralmente, quando nós estamos inseguros, nós não afirmamos. Nós acabamos entrando na cilada do raciocínio da ênfase escassa. Outra coisa, você fala não falando o que você queria falar. Você deixa margens para múltiplas interpretações. E olha o perigo que você entra nesse tipo de cilada. Você fala deixando margem para várias interpretações, porque você acha que se você for diretiva, você pode ser autoritária. E não tem como fugir da direção, nem da assertividade de uma comunicação. Se eu preciso dizer exatamente o que você precisa ouvir para poder me entender, eu tenho que falar exatamente como você precisa me ouvir. E essa questão desse jogo psicológico, se você está com uma pessoa que já entendeu a tua fragilidade, essa pessoa poderá usar a sua fragilidade contra você. Então, observa. Por que eu não estou falando claramente o que eu desejo falar? Porque o que está me incomodando? Se eu quero fazer um pedido, o pedido é um pedido. Se é uma ordem, não é pedido. Se não é um pedido, não é uma ordem, é o quê? É uma colocação. O que eu desejo? O que está me orientando nesse momento? Você precisa ter essas questões bem claras para você ter uma comunicação assertiva. As ambiguidades, evite as ambiguidades, evite os antagonismos nessa fala feminina. As mulheres têm muito antagonismo. Por quê? Porque são consideradas muito comunicativas, elas são consideradas muito assertivas. Nós somos, em pesquisas, citadas como mais empáticas e mais sensíveis. Então, nós respeitamos mais a fala do outro. E podemos respeitar a fala do outro sem prejudicar a nossa comunicação, os nossos objetivos e a nossa assertividade. Essa comunicação, essas qualidades no perfil comunicacional das mulheres, ao mesmo tempo que são valorizados, são desvalorizados. Por quê? Olha o antagonismo. A mulher que ouve mais, que ela tem uma escuta ativa, essa escuta ativa pode ser considerada como uma fraqueza. Então, exatamente o que tem de qualidade na fala da mulher é vista como, nesse antagonismo, é visto como negativo. A mulher procura controlar mais o seu tom de voz. Mas esse controle do tom de voz, em contexto de disputa e de conflito, é considerado fragilidade. Olha que loucura! Então, nós precisamos observar o estilo dessa mulher. E aqui no Intrépidos nós levamos muito a sério essa questão do estilo. Se você tem um jeito de falar assim, nós precisamos qualificar essa fala para que ela seja mais assertiva. Eu tive um caso de uma pessoa que veio para o curso de oratória e uma mulher, ela falava assim: professora, eu sou diretora de uma empresa com mais 5 homens. E o que acontece? Eu sou a única mulher. Quando eu falo,
eles não concordam comigo. Mas depois qualquer um deles fala o que eu acabei de falar e todos aplaudem e comemoram e tal. Eu não estou entendendo onde eu estou errando. Olha a voz dessa mulher. Aí eu ensinei uma técnica. Você vai proceder da seguinte maneira. Primeira coisa, observa o lugar que vocês mulheres ocupam numa mesa de reunião. Geralmente são espaços secundários, assim como nós ocupamos espaços menores em qualquer lugar das nossas vidas. Observe uma mulher e um homem sentado em um sofá. O homem está desse jeito e a mulher está desse jeito. Observe a mulher na cama dormindo. O homem está lá e a mulher está assim. Observe a mulher no avião. O homem está lá com as pernas abertas, ocupando 2 espaços do tamanho dele, para a mulher ocupar o quê? Metade do espaço que corresponde a ela. Então, isso é uma questão muito importante para a gente avaliar. Por que esses espaços dados, né? Dados não, porque ninguém está dando espaço para a mulher. Por que esses espaços ocupados por homens e mulheres, homens sempre se vê no direito de ocupar um maior espaço em detrimento da limitação que ele impõe para a mulher? Porque se ele está querendo ocupar um maior espaço para colocar a coxa dele grudada na coxa dela, se ela não quer esse tipo de atitude, ao invés de dizer, você pode, por gentileza, fechar as suas pernas, porque eu preciso ocupar o meu espaço, elas fazem o quê? Elas vão se encolhendo, elas vão se diminuindo, e elas vão se diminuindo. Então está na hora de mudar esse sistema. Peça a gentileza. Você pode permitir que eu ocupe o espaço que a mim foi destinado? Qual o problema? Ah, mas vai criar nada, já está criado. E já está criado um conceito de que os espaços das mulheres são sempre menores e, portanto, os homens têm o direito de ocupar. E para que ele ocupe, você tem que sair. Olha a invisibilidade feminina. Olha como isso depois vai para a fala das mulheres. Então, se nós não mudamos comportamentos de dentro para fora, do como eu me vejo, como eu me coloco no mundo, como eu ando nesse mundo, como eu estabeleço as relações nesse mundo, você não vai romper com esses estereótipos que estão muito arraigados nas nossas ciladas do raciocínio. Muito bem, nós já estamos em que tempo, por favor? Estamos com 1 hora de live. Daqui 5 minutinhos eu entrego a última senha. Eu só vou fechar aqui algumas questões que eu acredito ser muito importante para vocês compreenderem essas ciladas do raciocínio. A terceira técnica que nós trabalhamos no curso é a da retratação. O mito da adivinhação, que está associado ao mito da natureza feminina. Então, as mulheres têm que ser boazinhas, quietinhas, tolerantes, comportadas. Essas atitudes, elas são atitudes que não favorecem a uma fala com argumento e principalmente com contra-argumento. Por quê? Porque eu não posso rejeitar a sua ideia e continuar sendo boazinha. Eu preciso aceitar. Eu preciso concordar com você. Porque ao estereótipo da boazinha, a boazinha não discorda. A boazinha aceita. E o que é essa cilada no raciocínio gera, então, de problema na oratória e na comunicação das mulheres? As mulheres estão mudando sempre de opinião. Mesmo que você não mudou a ideia. Mas você o quê? Para evitar conflito e não ser mazinha, você acaba mudando a sua forma de pensar. E tem um outro elemento aí. Porque para nós não é uma forma de disputa de poder fazer com que o outro compre a sua ideia. Isso não é da oratória das mulheres. Porque está em segundo plano querer convencer alguém. Muitas vezes você está preocupada em passar a sua mensagem. Você não está preocupada em convencer. Olha só, é como se nós tivéssemos um déficit entre o que eu quero e o que eu preciso ser. E nós precisamos alinhar esse mecanismo. O fato de você discordar de alguém não significa que você está brigando com ele. E muito menos que você é mazinha. O fato de você discordar de alguém é porque você tem um pensamento diferente.
E você tem o direito de manifestar esse pensamento diferente. E muitas vezes você está no papel, inclusive, de convencer sobre uma ideia diferente. Então, esses mecanismos fazem com que as mulheres acabem adotando, se retratando demais em suas falas. Tá, você me desculpe, talvez realmente eu esteja errada. Ah, ok, então tá bom, se você pensa assim, tá tudo certo. Veja, para você pode ser um mecanismo, não, eu compreendi a ideia dele. Eu tenho sensibilidade, eu tenho humildade de aceitar a ideia dele, mas para o outro isso é fraqueza. E você pode estar agindo de forma empática. Tá bom, eu entendi. E eu concordo com você. Veja, o fato de você estar concordando não significa que o outro está admitindo que você passe a ter o mesmo pensamento. E você também não está tendo o mesmo pensamento. Você está fugindo da responsabilidade de contra-argumentar. Então é assim que funciona. Você argumenta e o outro contra-argumenta. Veja bem, gente, ó, um erro aqui. Contra-argumentar pode ser concordando com você ou discordando de você. O contra-argumento não significa que sempre será contra você. Aliás, outro detalhe importante. O contra você não significa que é pessoal. Não significa que você está sendo rejeitada, que você está sendo negligenciada. Significa que a sua ideia naquele momento é que está sendo rejeitada. Só que a forma como nós enfrentamos essa rejeição, essa objeção, não é de ordem das ideias. Nós acabamos personalizando muito. E isso vem das nossas não reações à forma como falam com a gente. Então, se alguém, ao invés de questionar minhas ideias, reprova a mim como pessoa, eu preciso reagir. Então, eu dei uma ideia. E alguém vai rejeitar a minha ideia. E a pessoa começa a rejeitar a minha ideia assim, ó. Eu não acredito que você pensa assim. Como que pode você pensar desse jeito? Isso é ridículo. A sua forma de pensar. Ela não está questionando a minha ideia. Ela está julgando. E não é nem o que eu falei. Ela está me julgando como pessoa. Ela está sendo violenta. Ela está sendo agressiva. Agora eu pergunto para vocês. Diga lá no chat para nós. Quantas vezes você já não viveu isso? De você ter apresentado uma ideia e ao invés da pessoa conversar com você, dialogar com você, debater com você as ideias, você se sentiu exposta, ridicularizada, ofendida e magoada. Então a gente tem que observar que os nossos canais de comunicação, eles precisam ser melhorados em todos os aspectos. Mas para que eu consiga estabelecer um critério de avaliação do fato, que eu consiga analisar o fato em que estamos conversando e interagindo, eu preciso ter maturidade para compreender e ter passado por um processo de mudança interna, porque quando eu me sinto agredida ou ofendida, não é as minhas ideias que estão sendo julgadas ali. Está sendo julgada a pessoa. Então, tem muitos mecanismos, até corporativos, sociais, em que as pessoas elas são muito julgadas. E nós precisamos aprender. Julgamento é valoração do que foi dito. Conversar é entender o ponto de vista do outro. E sem julgamento. Eu não sou obrigada a pensar como você. Não, para isso que existe comunicação. Se todo mundo pensasse tudo igual, não haveria necessidade de conversa, de diálogo, de debate e de interação social. Nós passaríamos a viver uma condição, porque eu não preciso falar com você, você não precisa falar comigo, você já sabe o que eu penso e eu já sei o que você pensa. Então não é o conflito que é o problema. Não é o conflito, debate de ideias que é o problema. O problema é que as pessoas, elas não foram treinadas na arte de diálogo. Olha o que a gente fala quando a gente tem que esclarecer alguma coisa com alguém. Nós vamos discutir essa questão daqui a pouco, pode deixar. Vem aqui no meu escritório para a gente discutir essa questão.
Discussão já é chamar para quê? Para uma briga, para um conflito. Discutir não é dialogar. Discussão é uma coisa, conversar, dialogar é outra coisa. Então é muito importante a gente fazer essas diferenciações. E principalmente acabar com o mito da adivinhação. Não tente nem adivinhar o que o outro está pensando e nem tente também deixar que o outro adivinhe o que você está pensando. Se coloque para expor o que você está pensando. E faça um diálogo com a pessoa para entender o que ela também está querendo dizer para você. E uma técnica muito interessante é essa. Se eu entendi, você fala assim, se eu entendi, você está falando isso, é isso mesmo? Pronto, confirma. Ah, gente, essa técnica é muito interessante, tá? Porque muitas pessoas falam e elas não pensam naquilo que elas falam. E aí, depois, um tempo para frente, você vai falar com a pessoa, mas você falou isso. A pessoa vai dizer, não, eu não falei desse jeito. Então, se você está passando por um momento em que você precisa constatar a veracidade, principalmente que o outro também entenda o que ele acabou de dizer, você repete o que ela disse exatamente. E pergunta, só para eu entender, você está falando isso, repete. E pergunta no final, é isso mesmo que você está dizendo? Para ela afirmar. Conscientemente, ela vai ter referência da forma como você compreendeu o raciocínio dela. E vai ter a opção de dizer, é isso mesmo, ou dizer, não, peraí, tá quase aí. Ela vai retratar, ela vai interagir para chegar o mais próximo possível da sua compreensão. E tem muito mais para falar com vocês aqui, tem a questão dessa fala do silêncio que envolve a forma como nós não estamos expondo os nossos desejos, as nossas necessidades. A própria questão da fala do silêncio que leva as mulheres a não reagirem em situações de assédio moral, assédio sexual, feminicídio. Por que que as mulheres estão em situação de ameaça, denunciando os seus agressores e indo lá no dia seguinte retirar a queixa? Por que que está acontecendo de mulher estar apanhando, passando por situações de violência, de agressão, correndo risco de morte dentro dos seus lares? E elas não estão reagindo, elas não estão externando. Todas essas questões precisam ser vistas. Nós, mulheres, precisamos começar a pensar que somente políticas públicas para proteger as mulheres não são suficientes quando essas mulheres não têm direito à voz. Quando elas ainda acham que elas não podem denunciar. E isso vai desses crimes hediondos que eu estou contando aqui, mas também vai daquelas agressões veladas que são verbais, daquelas ofensas que são verbais, daquelas ofensas que passam inclusive para aquela cara de desprezo. Ai, só podia ser mulher. Nós temos que mudar essa realidade. Daquele fio-fio que você está andando na rua e um homem acha que tem o direito de jogar sobre você porque você não vai reagir. E não vai mesmo, né? Você vai abaixar a cabeça e vai embora como se nada tivesse acontecendo. Você aceita aquilo, mas não aceita porque você está achando aquilo legal. Você não aceita reagir porque você não sabe como reagir. E em algumas situações, a autoestima da mulher está tão baixa que ganhar um fio-fio na rua, uhul, ganhei o dia. Onde já se viu um negócio desse? Sofrer um assédio sexual do chefe é uma oportunidade para a carreira? Pera lá, moçada. Vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever as ciladas do nosso raciocínio. Você não vai conseguir as suas coisas dessa maneira. Não é desse jeito que você mostra o quanto poderosa você é e o quanto inteligente você é para conseguir tudo o que você quer. Na palavra, no poder, no intelecto e na sua capacidade de mudar esse mundo e de mudar esses homens que estão aí ao nosso redor. Porque quando alguém me canta e eu reajo com aquela cara de que gostei,
Eu estou abrindo um espaço, um precedente para outras formas de violência. E eu estou reafirmando para os homens que eles estão no comando. E que nós, mulheres, continuamos sendo o quê? Um objeto de fácil uso deles. E nós precisamos ocupar os nossos espaços, dando a eles a coragem também de mudar. A coragem também de construir relações mais dignas, mais humanas, mais fraternas, mais solidárias e mais assertivas. Gente, já fechamos nossa 1 hora de live. Não quero cansar vocês, porque nós estamos vivendo um momento em que nós estamos preparando para um momento muito bonito nesse ano. E eu quero realmente que vocês façam, mesmo que seja dentro da sua pequena comunidade familiar, em função da pandemia, que precisamos nos cuidar, a amplitude de pessoas talvez terá que ser um pouco mais controlada em função dos cuidados que a gente tem que ter com as pessoas que a gente ama, mas mesmo assim, no conforto do seu lar, junto com as pessoas que você ama, crie canais de celebração. Celebre o Natal, celebre o nascimento, o motivo para que a gente comemore o Natal, o nascimento de Jesus. E comemore esse nascimento com as luzes da esperança, da paz, da fraternidade e principalmente do carinho, do amor, que também é manifestado através das nossas falas, através de um elogio, através de uma admiração e principalmente através de um diálogo gostoso, um diálogo que enriquece tanto quem fala, quanto quem ouve, quanto quem escuta. Muito obrigada pela presença de vocês. E lá vai o último pedacinho da nossa chave de hoje, que é a nossa senha. Seja incrível para você. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Seja incrível para você. Beijo, gente. Feliz Natal. E um ano cheio de esperança, saúde, paz e prosperidade para todos nós.